Cumprimento a igreja e os irmãos, nossos amigos que estão em casa, com a paz do Senhor Jesus e um bom domingo. Nós estamos hoje fazendo mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, a lição do número 12, de 20 de dezembro de 2020. Nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, esse grande ministério que tem como pastor-presidente o pastor Osival Pereira Xavier. A nossa sede encontra-se em Taguatinga Sul, na área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul. Então nós vamos dar início ao trabalho, estamos aqui com o pastor e professor Isidro, ele vai ministrar a aula hoje, eu estou apenas acompanhando, e ele vai nos proporcionar fazer uma oração agora para dar abertura a esse trabalho. Pastor Isidro. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. É um prazer mais uma vez estar com todos nesta manhã para juntos estudarmos a palavra de Deus. Oremos. Pai querido, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre nós, sobre a ministração desta aula. Pai, por teu Espírito Santo, usa o tema, usa a lição deste domingo, do dia 20 de dezembro, para edificar, consolar, confortar, renovar a fé e a esperança dos teus filhos. Amém. Bem, meus irmãos, a lição de hoje, como já disse inicialmente, encontra-se, a lição que tem por título, Quando Deus se revela ao homem. Olha que título maravilhoso, bonito, Quando Deus se revela ao homem, criatura tão pequena, mas é criatura dele. Isso. Então, o texto encontra-se, irmãos, olha, nós vamos ler 1, 2, 3, 4 capítulos de Jó, mas é praticamente na sequência. Olha só, nós vamos ler, você que tem em casa, porventura, não tem a revista, pegue sua Bíblia, Jó 38, capítulos de 1 a 4. Aí na sequência, Jó 39, de 1 a 6. Continuando a sequência, Jó 40, capítulos 15, 18 e 24. Aí vai para o capítulo 41. Então, olha só que está na sequência. À medida que nós vamos lendo, nós vamos falando a sequência dos capítulos aqui, os irmãos vão nos acompanhando. Então, eu vou ler o primeiro, o pastor vai ler na sequência. Muito bem. Vamos para o textuário, né? Depois, vamos ler o textuário e depois a verdade prática. Muito bem. Ok, irmãs e irmãs, textuário. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Isto está no livro de Jó, no capítulo 40, versículo 6. Verdade prática? A verdade prática, ela diz o seguinte: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Coisa bela, né, pastor? Muito bem. E a leitura bem classe está, em primeiro lugar, Jó 38, versículos 1 ao 4. Versículo diz: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Agora, Jó 39, versículos 1 ao 6, 1 diz: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes, o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões do jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Jó 40, versos 15, diz: contempla agora o biemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos
do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubo de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos ou com laços lhe furar o nariz? Aqui agora nós vamos para Jó 48, 48 de 1 a 3, que diz, 41, quer dizer, perdão, Jó 41. Poderás pescar com anzol o leviatã ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo ou brandamente te falará? Muito bem. Aí está a leitura, né, em classe. Agora vejamos quais são os conteúdos da lição. São em número de 3. O primeiro tópico fala sobre a revelação de um Deus pessoal. O segundo tópico diz sobre a revelação de um Deus sábio. E o terceiro tópico fala da revelação de um Deus poderoso e justo. Silas, qual é o objetivo geral da lição? O objetivo geral diz mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhes seus propósitos. Muito bem. Os objetivos específicos são em número de 3. O primeiro é ensinar que Deus revela aos homens. Segundo, pontuar que a criação expressa a glória de Deus. E por último, acentuar que nossa justiça jamais se sobreporá à divina. Muito bem, irmão Silas, dando continuidade à lição de hoje, vamos para a introdução. Eu convido o irmão Silas para fazer essa leitura, por favor. Vamos lá. A introdução diz, nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas segundo a objetividade que os homens esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Coisa maravilhosa. É isso aí. E aí, professor Silas? Olha, quais são pastor, as suas observações sobre esse assunto aí? Olha, Deus finalmente se revelou a Jó. Eu falo Isso. finalmente, não assim, porque Deus não é tardio. Ele revelou no tempo certo. No tempo certo. Era o tempo dele se revelar a Jó, é agora. Deixa o Jó Isso. se espernear, se escar, mas eu tenho um momento certo. Então, pessoalmente, e revelou pessoalmente, embora seja de forma teofônica, mas pessoalmente, de modo maravilhoso, Isso. na manifestação teofânica, de um redemoinho. Era o que Jó mais queria na sua aflição. E Deus respondeu Jó com perguntas. Olha que coisa maravilhosa, irmão, com perguntas. Deus faz isso, irmão. Mostrando o seu grande poder. Pastor. Eu queria ainda agregar alguma coisinha a mais na introdução, se ele dizer o seguinte: observe, minhas irmãs e meus irmãos, que após ouvir os discursos enfadonhos de seus amigos, Jó agora é visitado pelo próprio Deus. Utilizando o método da pergunta, Deus o interpela, trazendo-lhe à memória sua eterna sabedoria e poder. Portanto, Deus é grande e eterno, nós somos limitados e frágeis. Entretanto, é com tais seres frágeis que Deus se dá a conhecer. Isso nós tiramos lições para nós. Deus quer porque quer se manifestar a todos, desde que todos queiram, obviamente, receber dele a sua manifestação. Vamos continuar. No tópico 1 tem como tema a revelação de um Deus pessoal. Eu vou ler o 1.1, que tem como assunto o Deus que tem voz. E depois, Silas, você faz algumas considerações. Diz o item 1. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus.
Jó falou, sua mulher e seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que participam conosco dessa EBD, que nós colocamos aí em vermelho. Colocamos o seguinte, grifamos aí em vermelho. Ele, Deus, estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó. Na sequência, em azul, diz, até que quebrou o silêncio. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Isto aí já, Jó 38:1. Silas, é com você. Olha, pastor, como de fato, vamos dizer aí, Deus quebrou o silêncio. Isso. Né? Que eles estavam ali, um acusando, outro se defendendo, mas tudo em torno ali do sofrimento de Jó. É verdade. E embora alguns deles, embora eles falassem de Deus também, até bem do poder de Deus, tudo, Eliú que mais falou sobre a grandeza de Deus, mas não aproximou demais. E Jó estava ali impaciente, não, eu quero falar com Deus. Isso. Porém, ninguém desses mais que falasse e pensasse na grandeza de Deus poderia imaginar a sua majestade divina, que estava tão próximo dele, né? Ou pelo menos passou perto do que é o verdadeiro Deus. Então, esse Deus é grande, embora grande, mas ele se revelou a Jó de uma maneira maravilhosa. Eu tenho a impressão que Jó deve ter ficado vermelho de vergonha, né? A linguagem atual, né? Quando viu, mas é esse Deus que eu queria falar com ele. Mas muito. E Deus começou a revelar de forma assim, paulatinamente, fazendo pergunta, e Jó foi se inteirando do que era Deus. Muito bem. Certamente. Interessante, Silas, minhas irmãs e meus irmãos, que as primeiras palavras que o Senhor dirigiu ao patriarca, está no versículo 2, do capítulo 38, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus está questionando Jó. Quem és tu? Aí, Deus agora convida Jó. Agora cinge, Jó, os teus lombos como homem e perguntar-te-ei. E tu responde-me. Aí eu quero dizer o seguinte, se Jó procurava respostas, encontra agora não respostas, mas perguntas. Por quê? Porque a iluminação divina, o conhecer a Deus, nem sempre, viu, Silas, acontece através das perguntas, né? Mas sim, muitas vezes, através dos debates, das questões, dos questionamentos por parte do próprio Deus. Silas, para encerrar esse ponto 1 aí, eu queria fazer uma observação. Observe, Deus às vezes, viu, minhas irmãs, meus irmãos, se oculta ou fica em silêncio. No caso de Jó, esse ocultar não aconteceu como uma reação divina ao pecado de Jó, porque Jó não tinha pecado, mas como parte de um plano pessoal e relacional. Em outras palavras, o silêncio de Deus, viu, Silas? Era um silêncio pedagógico. Deus estava tratando com Jó. Portanto, Deus permitiu o mal na vida de Jó e oculta-se, mesmo sem deixar de estar presente, para trazer a Jó lições do seu propósito. É o que acontece conosco, minha irmã, meu irmão. Muitas vezes nós pensamos que Deus não nos ouve, que Deus se escondeu de nós e que Deus não liga para nós. Mas queremos aqui dizer nesta manhã, se você está passando por luta, por problema, e pensa que Deus não te ouve, não te observa, não olha para você, não é isso. Ao contrário, Deus está cuidando de você, Ele está tratando e no tempo certo Ele vai se revelar. Muito bem? 1.2, né? O tópico 1 é a revelação de um Deus pessoal. Primeiro, o Deus que tem voz. Né? O Deus que tem voz. Segundo, a poderosa manifestação de Deus. Sila, você pode ler para nós esse item? O número 2 do tópico 1 diz o seguinte, a poderosa manifestação de Deus,
A cena, sem dúvida, é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa. Quando Simão Pedro pôs a seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes, ao recolher as redes que havia lançado. Imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Pastor, eu gosto muito dessa palavra aqui, revelou pessoalmente. Isso. Como Deus é grande mesmo, apesar de pequeno. Isso. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus. E este falava-lhe do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como, por exemplo, Moisés 19, né? Isso mostra que Deus não é impessoal. Sim. Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Que coisa, né, pastor? Coisa eu queria, maravilhosa, na leitura que você fez, aí na tela, minhas irmãs, meus irmãos, no slide, está em vermelho, onde nós deixamos bem destaque, que diz: o Altíssimo diz que Jó estava diante de uma manifestação, não é isso? Teofânica de Deus. E esse falava do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo da Escritura. Isso aqui é ponto verdade. Pacífico. Né? O que é uma teofania? É Deus usando de mecanismos humanos, de formas, né? Isso para falar aos humanos. Graças a ele, né? E também lá embaixo nós temos em azul que nós também destacamos aí, dizendo que ele, Deus, é um ser que se revela e fala com os homens. Isto é, Jó teve a sua vida transformada a partir do momento que ouviu, que presenciou, que teve tal experiência. Silas, é com você. Olha, pastor, Deus, nessa forma que ele se revelou, ele usou a própria natureza para chamar a atenção de Jó. É verdade. Não é verdade? Ali naquele meio de redemoinho, certamente saía a voz de Deus, ou de uma maneira, nós não sabemos. Sei que Jó entendeu, Jó escutou. E foi o diálogo foi longo, não sabe disso. Demorou, as escrituras falam aqui, foram várias perguntas, são 30 e tantas perguntas, parece que eu fiz com 36 perguntas, depois 26, são uma série de perguntas. À medida que Deus vai fazendo a pergunta, ele vai se revelando o poder dele. Isso. Silas, aqui no livro aqui está, digamos assim, Deus usou, não é, o método dialético. Sim, dialético. Do debate. Fala, né? Perguntando, né? Ele perguntava, Jó, e ele encurralou Jó. Sim. De tal forma que Jó caiu na real, realmente, eu não sou nada. Né? Eu queria agregar a esse ponto aí a observação. Ó, mesmo sem dar uma resposta direta a Jó, como ele gostaria, Deus convida-o a contemplar o quê? O desígnio divino na criação. Então Deus não deu nenhuma resposta a Jó como Jó gostaria. Mas Deus levou Jó a contemplar o quê? A grandeza dos seus feitos. Jó foi arrebatado diante desse revelar-se de Deus. E aí, lá em Jó 42:5, Jó diz: com ouvi dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. O que nós entendemos aqui, Silas? Deus não respondeu conforme Jó queria. Deus levou Jó a reavaliar, repensar, reconsiderar o quê? O seu posicionamento sobre o próprio Deus. Fechando aqui, Silas, um detalhe que temos que chamar a atenção das irmãs e dos irmãos. Deus usou a sua própria criação para revelar a sua glória. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, irmão, que a criação, tudo que Deus criou, não deve ser adorada, mas admirada, pois ela revela e expressa a glória de Deus, como Salmo 119. Amém? Muito bem, vamos passar para o terceiro
item. Eu só queria fazer uma observação aqui, pastor. Sim. Qualquer ser humano, diante da manifestação de Deus, irmão, ele tem que se dobrar mesmo. Se dobrar, tem que se curvar. reconhecer a soberania de Deus, a inteligência de Deus. E o que me maravilha aqui, pastor, é que Deus usou, que Jó tinha uma sabedoria, Jó. Sim. Ele tinha conhecimento, tudo aquilo que Deus estava perguntando, ele tinha mais ou menos conhecimento. Então, Deus usou o próprio conhecimento de Jó para abrir o leque, o entendimento dele das grandezas de Deus. Isso. Porque Deus não ia falar uma pessoa que não tinha um determinado conhecimento da natureza que Deus tem, né, da criação que ele tem. Então, Jó conhecia mais ou menos isso aí, os astros e tal. Então, Deus usou o próprio conhecimento de Jó e a sabedoria divina, que supera tudo. Olha, não tem limite a sabedoria divina. Eu sempre falo, Deus age com sabedoria e age com inteligência. Então, ele usou aqui com Jó, com isso. Para fechar esse ponto aqui, ó, nós, como seres finitos, jamais compreenderemos o agir, o trabalhar, o propósito, a grandeza de Deus. É verdade. Jamais compreenderemos. Isso. Apenas adoramos, apenas nos rendemos, apenas reconhecemos que existiu. Agora, Silas, é interessante, na corrida pela conquista do espaço dos anos 60, aquele conflito da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, havia uma busca contínua por ambas as partes, quem primeiro chegaria à Lua. E quando Neil Armstrong, né, juntamente com os demais astronautas, chegaram à Lua, e quando o próprio Neil Armstrong pisou no solo lunar, ele olhando da Lua para a Terra, aquela célebre frase dele, né? Ele caiu em si. Ele viu que, de fato, existia e existe um ser que criou todas as coisas. Óbvio que antes, no início dos anos 60, um astronauta russo, como Yuri Gagarin, né, depois de dar uma volta em torno da Terra, né, no espaço, e ao retornar, dizem que alguém perguntou para ele, você viu Deus? E ele disse, não vi Deus. Já, né, os astronautas da Apollo que foram à Lua, entre eles Neil Armstrong, ao verem as maravilhas, ao verem as estrelas, ao contemplarem a Terra solta no espaço, entenderam, Deus existe. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que, infelizmente, uns, diante da grandeza da criatura e da criação de Deus, uns se curvam e dizem, Deus existe. Outros endurecem o coração. Porém, amadas e amados, nós devamos continuamente reconhecer que Deus é Senhor, que Ele está no controle e que a Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Silas, último item. Né? Tópico 1, estamos falando sobre a revelação de um Deus pessoal. Vimos no item 1.1 que Deus estava presente mesmo em silêncio. Vimos no item 2 que Jó teve sua vida transformada ao contemplar as maravilhas de Deus. E agora vamos ver, o Deus que está presente. Eu vou ler aqui, Silas. Depois faço. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional, exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Isto é, o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai, Deus Shaddai Todo-Poderoso, era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso, porém distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Silas, vamos parar um pouquinho aqui? Eu gostaria que você fizesse alguns comentários, observação. O que você entende aqui?
Pastor, é o seguinte, ó, embora alguns afirmam a existência de Deus, assim, eu considero assim 3 classes que acreditam em Deus, ou que falam sobre Deus. O ateu não acredita em Deus, mas eu fico até assim, será mesmo? E tem aqueles que acreditam em Deus, mas é indiferente, fala, é um Deus distante, que não está aqui, não liga para a humanidade, Deus não está distante. No entanto, ele é um Deus de perto e um Deus de longe. Olha só, repara que é quase sempre, irmão, meus amigos, meus irmãos, é quase sempre a iniciativa de Deus de se aproximar dos homens. Isso. Parece que é Deus que está procurando o homem. Deveria ser o contrário. O homem que deveria procurar Deus. Mas sempre, assim, parece que sempre a iniciativa de reconciliar o homem, de estar com Deus, é do próprio Deus, né, irmão? Olha, irmão, é um Deus que estende as mãos para reconciliar o homem, estende as mãos para curar, estende as mãos para abençoar o homem e estende a mão para reconciliar, trazer o homem para si. Muito bem. E aqui ele se manifestou a Jó de uma maneira tão maravilhosa e aqui ele fala bem claro, ele não é um Deus frio e nem um Deus ausente. Muito bem. É um Deus que está entre nós, meus irmãos. Então, o erro dos amigos de Jó, não é, era focar muito, não é, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, e esquecer que esse Deus, ele é todo-poderoso, sim, mas ele é misericordioso, ele é justiça, ele é compaixão, ele é misericórdia. Então, focaram muito um lado, né, irmão? Só o lado, Isso, ok. Ainda continuando aí na leitura, né, do item 3, diz, nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema do homem de Uz. Pensar que Deus o havia abandonado. Aí está de vermelho, está bem destacado aí na tela, o patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus. Daí, toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. E, mais na frente, para começar a terminar esse ponto, está aí em azul, que diz, para ele, isto é, para Jó, o Criador se escondeu para não ouvir sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Verdade. Em síntese, o livro de Jó nos mostra que em meio à escuridão deste mundo, em meio às trevas deste mundo, em meio aos caos e aos dilemas da vida, nós não estamos só. Deus está conosco. Minha irmã, meu irmão, eu não sei qual é a luta, a batalha que você está enfrentando, mas não tenha medo. Não se desespere. Deus está no comando da história. Deus está no controle. Ele é todo-poderoso, mas é o Deus também de misericórdia. E é um Deus que está pronto, com as suas mãos estendidas, para entrar com providência no tempo e na hora dele. Sila, fechando esse item, você tem alguma coisa a mais a dizer? Não, apenas isso, pastor. Que é um Deus mesmo que está entre nós. Isso. Eu queria fechar, ainda falando um pouquinho sobre a transcendência de Deus. É importante, observe. A transcendência divina, escute, não impede a Deus de revelar-se aos homens. Ele sempre se revelou na história humana, desde o Gênesis até o Apocalipse. Isso. Silas falou uma coisa aqui e é interessante. A Bíblia, minhas irmãs e meus irmãos, descreve a história de um Deus que é todo-poderoso, que é glorioso, mas de um Deus que vem ao encontro daqueles que estão sem forças para se levantar. Isso aconteceu lá no Éden, com Adão e Eva, e ao longo da história tem acontecido. E nos últimos tempos, esse Deus, na pessoa de Jesus, veio ao mundo, como diz Lucas 19:10, buscar, salvar todos os que estavam perdidos. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, Deus está de olho em você.
Observe, Deus censurou Jó por fazer críticas, viu, Silas? Sim. Sem conhecer nada dos seus propósitos. Vou repetir. Deus censurou Jó. Deus disse para Jó, né? Deus chamou ele à responsabilidade. Por quê? Porque Jó fez críticas sem entender o propósito de Deus. Jó, por conta da sua aprovação, passou a enxergar o mundo por meio das lentes do seu sofrimento e não do seu propósito maior. Trazendo para nós, quando alguém perde o propósito maior da vida, fatalmente, minhas irmãs e meus irmãos, cai numa espécie de vazio existencial. Isto é, cai num dilema que não entende o porquê de tal sofrimento e o porquê está nesse mundo. Fechando, precisamos, minhas irmãs e meus irmãos, nos voltar para a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o manual de Deus que permite nos posicionar e ajudar-nos a encontrar o propósito da vida, tudo para a glória dele. Então, se você está triste, está desanimado, está depressiva, olha ao redor, não vê nenhuma perspectiva, não sente propósito. Ei, minha irmã, meu irmão, primeiro, conversa com Deus. Segundo, busque em Deus resposta. Ele vai te orientar. Silas, síntese do tópico. A síntese diz: Deus se revela ao homem e se mostra presente diante da angústia. De angústia. Muito bem. Isso aí é ponto passivo, né? Passivo, Ok? ponto Muito passivo. bem. Tópico 2. Tem como assunto a revelação de Deus, de um Deus sábio. Graças a ele, né? Ele é sábio. 2.1. Na mecânica celeste. Lê para nós, por favor. Diz assim o texto na mecânica celeste: Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Isso. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garante sua perfeita regência. Só um pouquinho, Silas. Nós destacamos aí no slide, em azul, aliás, em vermelho, né? Em vermelho, que há uma mecânica celeste que rege. Em outras palavras, o universo não é obra do acaso, nós não somos obra do acaso, nós não comungamos com a visão da filosofia deísta que ensina que o universo, que tudo que existe está aí por obra da natureza, não existe um Deus que está no controle. Ao contrário, existe um ser criador que controla tudo. Continue, Silas, por favor. Então, na mecânica celeste, há uma mecânica celeste que é os fenômenos naturais de forma que garante sua perfeita regência. Vamos lá. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. De fato, o salmista disse que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Jó se comportava como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Só um pouquinho, Silas. Aí, nós destacamos aí na tela, minhas irmãs e meus irmãos, eu sei que está participando dessa BD aí na sua casa, está em azul. Olha só, Jó se comportara como o quê? Um grande? Sábio. Porém, aos olhos de Deus, ele era o quê? Nada sabia. Ele era um ignorante. Nada sabia. E não acontece conosco o mesmo, minhas irmãs e meus irmãos. Muitas vezes nós queremos ser sábios aos nossos próprios olhos. E, infelizmente, quanto mais nós pensamos que sabemos sobre Deus, somos os mais ignorantes. Silas, continue a leitura, Silas. Deus se mostrou, ele não sabia. Por isso o Criador desafia a contemplar o mar e o sol. Isso. Pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e menos ainda das dimensões da criação. Ela que fez Jó refletir, né, pastor? Estava fazendo Jó refletir. Realmente, quem fez a estrela? Aqui, Deus jogou Jó na parede. Jó, e aí, Jó? Você diz que é sábio? Fala agora. Você diz que é inteligente, rapaz? Você diz que tem mais entendimento do que os seus próprios amigos? Agora me responde. Verdade. Dá-me uma resposta para os meus questionamentos. E o que Jó fez, pastor? Jó ficou boca aberta. Né? Jó baixou a cabeça. Realmente tu és grande, eu não sou nada. Minha irmã, meu irmão, é isso que Deus quer de nós, humildade. Aqui para nós, Silas,
Vivemos numa época em que o conhecimento, a cultura, o saber científico e teológico também tem chegado, né, ao ápice. Muitos pensam que são doutores em Deus, doutores em divindade, até porque ser doutor em Deus não existe isso. Muitos pensam que sabe tudo, mas infelizmente o seu saber não os leva a viver uma vida sábia para a glória de Deus. Porque o verdadeiro saber, ou o verdadeiro conhecimento de Deus, Silas, leva o ser humano a ser mais humilde, leva o ser humano a ser mais quebrantado, leva o ser humano a entender que ele é pó e que Deus é Senhor. Silas, vamos, nesse ponto, você tem alguma coisa mais a fazer? Quando fala da mecânica celeste, né? Então, eu fiz algum levantamento aqui, parece-me que Deus fez 36 perguntas para Jó sobre a criação inanimada. O sol, a lua e tal. Então, se contemplarmos os detalhes, pastor, da criação do universo, as galáxias com milhares de estrelas, a engrenagem, as órbitas, a gravidade, que uma não bate na outra, há uma distância métrica ali. Isso é a mecânica celeste, como funciona perfeitamente. Aí nós vemos a majestade de Deus. Tudo está no seu devido lugar. E o próprio Deus chamando a atenção do Jó para contemplar toda essa grandeza. Eu tenho a impressão que Satanás também ouviu essas perguntas. Agora, Silas, Satanás ouviu essas perguntas Silas, também. Eu fico preocupado. E olha que, na época que Deus fez isso com Jó, era uma época muito rudimentar no conhecimento astronômico, científico, tecnológico, né? E hoje, Silas, meu Deus, aonde nós temos a astronomia, a NASA com seus cientistas, né? Nós temos aqueles instrumentos que detectam estrelas longínquas, né? Hoje nós temos todo o equipamento, todo o aparato necessário, né? Porém, ainda muitos cientistas, ou por que não dizer todos, seja na área da astronomia, na área da medicina, na área da genética, seja qual for a área, tem coisa que ninguém consegue responder. Verdade. Só um gancho aí, pastor. Há mais ou menos 100 ou 80 anos atrás, ninguém conhecia o fundo do mar. Pois é. Agora, hoje, é porque Deus vai revelando ao homem a contra-gota, aos pouquinhos. Então, hoje o homem conhece o fundo do mar, as glórias, as belezas dos peixes, colorido. E agora também, através desses grandes telescópicos, Deus tem revelado ao homem alguma coisa do espaço. Ele está começando a explorar o espaço. E nisso aí ele vê a grandeza de Deus. Mas às vezes, pastor, o homem pensa que é dele. Não, eu fiz esse telescópio, eu estou pesquisando, mas ele não sabe que Deus está dando inteligência para ele a conta-gota, para ele explorar esse grande universo bonito, como a gente vê agora nos filmes, nas redes sociais, nas revelações de Deus, sobre este grande universo belo e bonito, que o homem filma e vê e mostra para a humanidade. Detalhe, Daniel 12, o profeta recebeu de Deus uma palavra que diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Agora, detalhe, Silas, o conhecimento, a ciência se multiplicou. Isso começou lá no período da Renascença, com Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Leonardo da Vinci. Não é? A ciência moderna surgiu ali. E só que, em vez do ser humano fazer como Jó fez, se curvar, se render a esse Deus, a esse motor que deu movimento a todas as coisas, motor que não foi criado, mas que deu movimento a todas as coisas criadas, como diz o grande filósofo Aristóteles. Em vez das pessoas se curvar e adorar a Deus, o que nós estamos vendo, Silas? As pessoas pensando que são a bambambam. Isso é o quê? Sinal do final dos tempos. Vamos continuar. Aí, para concluir esse ponto, eu coloquei uma observação aqui. Escute, conhecimento de nossa própria ignorância é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. Tem gente que conhece tudo. Como disse o psicólogo, psiquiatra, Dr. Augusto Cury, em um dos seus livros. O homem do século XX tem esforçado, feito esforços tremendos para conhecer tudo do espaço, tudo que está ao seu redor.
Enquanto mais busca conhecer o espaço, o exterior, menos se conhece interiormente. Por quê? Porque se afasta de Deus. O ser humano, viu, Silas, só começa a conhecer a si próprio na medida que se rende ao conhecimento de Deus. Silas, 2.2. Na dinâmica da vida. Primeiro, a revelação de um Deus sábio. Primeiro, na mecânica celeste, né? Tudo organizado, tudo nos seus conformes. Segundo, na dinâmica da vida. Vou ler aqui. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Nós colocamos aí em vermelho, viu, irmão? Jó deveria ser capaz de responder às seguintes questões. Primeira questão: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhos e protegê-lo dos predadores, conforme Jó 39, 1 a 4? E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia? Aí nós destacamos de vermelho. Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas. Silas, é com você. Pastor, aqui, lá em cima, no primeiro, Mecânica Celeste, fala sobre a criação inanimada. Isso. Agora ele fala na dinâmica da vida. Então, quer dizer, a respeito da criação animada, Isso. o homem, o ser humano, etc, etc. Lá. Aí, segundo alguns pesquisadores, aqui ele fez 23 perguntas sobre isso. O que já poderia dizer diante de tão grande majestade essa, pastor, do universo, Deus? Ele criou, ele mesmo é o provedor da vida e tem o controle do universo. Ele controla todo o poder, toda a maravilha. Quer dizer, é o jeito ali, irmão, como se diz. O Jó era entrar debaixo da mesa. Falou, Senhor, eu não sabia que era isso. Se prostrar diante de um Deus tão maravilhoso, pastor. Isso. Apesar disso, olha, é como Deus queria falar, ó Jó, eu criei tudo isso, eu mantenho tudo isso, mas eu estou presente na vida do ser humano. Muito bem. Eu me importo com a criatura que eu criei. Deus se importa e mantém a criatura que ele criou, que nós, o ser humano. Muito bem. Deus ama o ser humano, pastor. Muito bem. É obra da sua criação. Voltando para o slide, que eu dei uma paradinha no slide, voltando para os slides, está claro, repito, que há uma providência divina que preserva as coisas criadas. Está em vermelho. Pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente. Isso. Esse design inteligente hoje é uma teoria, vou parar um pouco aqui, Silas. É uma teoria que existe no meio científico, né? No meio acadêmico, que diz o seguinte, que por trás de tudo que existe uma mente inteligente. Existe algo que deu origem, que deu forma e que preserva. Que, aos olhos da Bíblia, esse algo, ou este ser que dá vida, que controla, que dá esse sentido, chama-se quem? Deus. Então, lá, ok? Continuando aqui. Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente, como já falamos, com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Aí vem um detalhe. Se Jó, está em azul, não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual. Era hora, portanto, de Jó reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Felizmente, minhas irmãs e meus irmãos, foi o que ele fez, e o Silas? Fez. Você ainda quer fazer uma observação sobre esse ponto? Agora eu vou seguir. Agora é Jó que fica em silêncio, pastor. Agora o silêncio é de Jó. Jó agora. Não só Jó, Silas, mas os seus 4 amigos. Isso, 4 amigos. Todos ficaram ali, ó. Até Satanás. Todos ficaram. Ele contemplou a criação, né? Mas estava refletindo agora. Eu queria trazer uma observação que é o seguinte, escute. Diante das perguntas de Deus, Jó achava que sabia, mas de fato sabia pouco ou quase nada. Aí veio um detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, isso aqui é para mim e para você, viu? Escute. Enquanto nos defendemos e argumentamos com Deus, por
que isso, Deus? Por que aquilo, Deus? Por que o Senhor não faz isso? Por que eu estou passando por tal situação? Por que o Senhor não fez dessa maneira? Enquanto agimos desta maneira, argumentando com Deus, questionando Deus, Ele, Deus, viu mesmo, meu irmão? Não pode trabalhar para nós, nem dentro de nós, a fim de realizar seus planos por nosso intermédio. Eu vou repetir, Silas. Enquanto Jó questionou, debateu, pulou de um lado para o outro, enquanto ele ficou realmente, cheio de argumentos, Deus não pôde entrar em ação. A partir do momento que ele baixou, a guarda, Deus disse: agora, meu filho, eu vou te mostrar quem sou eu, vou te mostrar o que eu estou fazendo. Minha irmã, meu irmão, eu não sei o que você está passando, mas, por favor, em nome de Jesus, não murmure. Né, Silas? Isso. Não murmure. Reclame, né, pastor? Não chute o balde, como dizem os psicólogos. Não vire as costas para Deus. Não questione Deus. Se você não pecou, se você tem servido a Deus de forma fiel e se encontra nessa batalha, minha irmã, meu irmão, apenas confia, apenas creia. Lança sobre ele a tua ansiedade. E espera que na hora dele, no momento dele, ele vai entrar com providência. Amém, Silas? Amém, pastor. Você pode ler para nós o item 3 do tópico 2? Ele diz o seguinte, só queria ler um textinho Isso. aqui, fala assim, cada contorno da criação, em si, cada contorno da criação, cada formação de uma vida, É verdade. e cada ato da preservação divina, é Deus dando-se conhecer. Tudo é Deus, ao ser irmão, humano. tudo é Ele tá Deus. assim, dando, olha, eu sou isso aqui, ó. Isso. Me contempla, me veja. Tudo é Vamos lá Deus. então, a leitura ao terceiro, né, pastor? Diz assim, necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou quanto não sabia acerca do Criador. Isso. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falta de humildade, Isso. pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Silas, nós colocamos no slide aí, irmãs e irmãos, em vermelho. Porque quando tá as cores destacadas, é porque aí tem algo... Chama atenção, né? Chama atenção, observe. Vamos repetir, a revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi o quê? Uma censura à... Integridade de Jó, né? Isso. Ok? Deus não estava em momento nenhum questionando. Não. Isso? O que mais? Aos olhos de Deus, ele o quê? Permaneceu o quê? Um homem justo Isso. e íntegro, Isso. né? Porém, o que faltava a Jó, Silas? Humildade. Olha, faltava humildade, tá aí, ó. Falta humildade. E Eliú chamou a atenção dele para isso, Isso. lembra? Eliú, no diálogo de Isso, Eliú. por isso, gente, minhas irmãs e meus irmãos, que Eliú, vamos ver mais na frente, na próxima aula, Eliú não foi colocado no mesmo, digamos assim, no mesmo balaio, se eu posso dizer assim, que os outros três foram colocados, em termos de Deus repreendê-los. Eliú não foi repreendido por Deus, porque Eliú falou a verdade. Falou a verdade. Você não é humilde não, rapaz. Você está sendo um pouco meio prepotente. Tá. E o próprio Deus, olha aí, ó, Jó 38, versículo 2. Deus falou assim, primeiro Deus se revela no redemoinho, aí no versículo 2 Deus diz, quem é este? A quem se dirige aqui? Quem é este? A Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios? E outra palavra, quem é este que duvida, que questiona? Deus deu uma chamada em Jó. Agora, Deus não questionou o quê? A integridade de Jó. O que faltava nele era o quê? Humildade. E não é o mesmo hoje? Tem muitos irmãos, tem muitas irmãs íntegras, servas e servos do Senhor, aqui para nós, Silas, mas não são humildes. Mas eu não mereço isso. Deus não pode fazer isso comigo. Ei, Deus é Deus. Nós somos apenas barro na mão do oleiro. Deixa o oleiro trabalhar e fazer de você um vaso novo. Silas, lá no último parágrafo do item 3, diz você assim, pode ler para nós. Cada contorno da criação, que já falamos lá em cima, né, que Isso. eu estava lendo, da criação, da forma de vida, cada ato de preservação da criação, é Deus dando-se conhecer ao ser humano. Isso. Reconhecemos o agir do Criador no universo e em nossa vida. Muito bem. Então, tudo nos mostra, tudo
mundo proclama a existência de um Deus poderoso. Só não vê quem não quer. Eu quero fazer uma observação para vocês. É o seguinte, ó, irmãs e irmãos, escute. Não mais podendo resistir à divina sabedoria, Jó começa a humilhar-se diante do Supremo Deus. No capítulo 40, irmãs e irmãos, observe, versículo 4 e 5. Olha o que Jó diz. Eis que eu sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Isto é, falei besteira. Uma vez que tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. O que Jó está dizendo? Senhor, eu não sei nada, eu sou um coitado, falei besteira, falei o que não devia, tu és sábio, eu me arrependo, falei bobrinha. E Silas, isso, daí em diante, começou um processo de restauração na vida de quem? De Jó. Ei, minha irmã, meu irmão, Deus quer nos curar, quer curar a nossa alma, quer nos curar dos traumas, das mazelas, quer nos curar das sequelas e quer nos curar também da insatisfação. Mas para que isto ocorra, eu e você, nós temos que reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que nós não somos nada. É verdade. Ok, Silas? Okay, você pode fazer a síntese do tópico aí? Mas de fazer assim, eu só queria dizer o seguinte, ó, como Deus se revelou a Jó, mostrando a sua grandeza. Mas ao mesmo tempo, Deus se revela às coisas pequenas, ao homem que é pequeno, um criador pequeno. Agora, com isso aqui, eu acho, o detalhe é o seguinte, pastor, Deus aqui com isso, não estava querendo debochar de Jó, não humilhar a Jó, era fazer Jó reconhecer a grandeza de Deus e falou, realmente eu me exaltei. Era isso que Deus queria mostrar para Jó, não com o intuito de abater Jó, de deixar mais humilhado, isso. Deus estava ali mostrando, Jó, olha o tanto que você se exaltou. É verdade, isso mesmo. Então agora reconheça você seja mais humilde, reconheça a minha grandeza e também reconheça as obras da minha mão. Como estou me comunicando com você. Silas, Deus, estou descendo para você. Todas as vezes que Deus se manifestou ao longo da história bíblica, Deus sempre teve um propósito, Silas. Sim. Restaurar o ser humano, edificar o ser humano, confortar o ser humano, dar o norte ao ser humano que vive sem norte. Jesus veio dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Reconciliar o homem. Isso. E aqui para nós, Silas, muitas vezes nós como cristãos, servos e até obreiros, não entendemos. É verdade. Não entendemos, Deus nos trata como filhos. E nessa manhã, nesse domingo abençoado, nessa penúltima lição, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, seja qual for a luta, se você está com uma enfermidade, está doente, está passando por uma luta com o filho, com a família, minha irmã, meu irmão, não se desespere, não questione Deus, diga, Deus, me dá graça, me dá sabedoria, me dá entendimento, e o Espírito Santo vai te dar tudo isso para você cantar o hino da vitória. Vamos continuar? Aqui era só Jó. É só Deus dando um lembrete para Jó. É verdade. Um lembrete você se exaltava tanto diante dos seus amigos, diante dos seus colegas. Vamos lá então para o síntese do tópico 2. Diz o seguinte: Deus se revela como sábio na mecânica celeste e na mecânica da vida. Que maravilha. Que coisa maravilhosa. Em outras palavras, Deus é o supremo, não é? Sábio do universo. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele sabe. E o detalhe, minha irmã, meu irmão, Deus nos deu um manual de conhecimento capaz de nos orientar a falarmos na hora certa, a agirmos na hora certa, a sermos equilibrados na presença dEle e diante das pessoas. Que manual é esse, pastor? A Bíblia Sagrada. Sila, uma das coisas que eu tenho notado nesses últimos tempos é que muitos irmãos reclamam demais, mas não lê a palavra, não estuda a palavra. Não deixa que o Espírito Santo use a palavra para te edificar, consolar. Ah, pastor, aqui Silas, eu queria tanto que Deus se revelasse a mim. Ei, Deus já se revelou, minha filha. Deus já se revelou, meu irmão. Deus se revelou a nós através do seu Filho. E através da sua palavra, temos a faca, o queijo na mão. Verdade. Vamos continuar, Silas? Último tópico. Qual é o tema do tópico, Silas? A revelação de um Deus poderoso e justo. Muito bem. Continua, Deus se revelando.
Deus mostrou a Jó, né? Deus se revelou a Jó em diversas situações para impactar, chacoalhar com Jó no sentido espiritual. Eu vou ler aqui. 3.1. O Beemote e o Leviatã. Isso está no capítulo 40 e 41. Deus faz referências a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Que animais são esses? Aí vem um detalhe. Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Enquanto Beemote representava a força bruta de um animal, por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, né? Por exemplo, né? Aqui está a revista, mas que eles se apresentam, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Assim, o Beemote e o Leviatã representam o quê? Representam o ápice da força, tanto natural como sobrenatural. Né? Como está aí no slide, está em vermelho. Né? Assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, Beemote e Leviatã estavam debaixo das mãos de Deus. Isto é, mesmo sendo seres, animais altamente poderosos no aspecto físico, né, eles seguiam à risca a determinação de quem? De Deus. Sila, faça suas considerações. Pastor, Deus detalhou a Jó aí, dois animais poderosos, como diz aí, né? Forças indomáveis. Forças né? indomáveis. Força bruta, né? Que o irmão já falou aí, parece ser o hipopótamo e o crocodilo, como diz. Agora, mesmo, pastor, com a inteligência humana e a inteligência e força, sem armas ou outra ferramenta, só com as mãos, o homem não pode domar esse animal. Não tem força para domar. Vai ser destruído. Hoje, talvez, com força bélica, você consegue destruir um animal desse, que é muito. Hoje é fácil. Mas a força bruta do homem, comparando o homem. Se for de encarar de igual para igual, pastor? De igual a igual, não tem condições, né? É difícil. Então, Deus revela aí o seu grande poder. Tanto na força bruta e na força sobrenatural. Porque tudo é Deus que rege. As forças sobrenaturais, assim como não pode domar as águas, não pode domar... Silas, me dê uma Sim, pastor. O mar, Silas. Quem? Quando a gente vai no litoral, eu fico... Tem horas, Silas, que eu gosto de fazer caminhada, né? Eu fico olhando aquele mar, aquelas ondas indo e vindo. Coisa impetuosa, Meu irmão, eu fico pensando... Silas, a força de Deus existe, mano. Esse Deus como. é maravilhoso. Como? É ou não é, Silas? Se negar um Deus desse... Agora, aqui para nós, minhas irmãs e meus irmãos, infelizmente, Satanás, como diz lá em Coríntios, tem cegado o entendimento das pessoas, para que a glória do Evangelho, a glória de Deus não lhes seja manifestada. Isto é, o que a Bíblia quer dizer ali? Quer dizer que a mente humana está cega para ver Deus nessas maravilhas. Coisas, detalhes, né, pastor? Por isso que tem muitas pessoas que sabem muito, são doutores, pós-doutorado, são pessoas do mais alto naipe na vida acadêmica, sabem tudo e algumas coisas mais, porém, ignorantes, imprudentes. Infelizmente, são pessoas cegas espiritualmente. Isso. E não consegue ver Deus nisso tudo. Agora, aqui para nós, Sila, o crente, salvo em Cristo, precisa, cada vez mais, ter os olhos abertos, os olhos espirituais, para entender que Deus está no controle da história. Pode continuar, Sila? Ele estava dizendo assim, ó, João, eu criei essa força bruta, criei tudo isso aí, mas eu consigo domar. E você domina? Dominar. E você domina? Ó, já dominei a tempestade. Você lembra Jesus lá no mar? Ele acalmou a tempestade? Isso. É dominando a natureza. Ó, quando eu criei e eu domino. Isso. Eu criei e eu tenho esse domínio sobre tudo isso aí. Quando Neil Armstrong, o primeiro astronauta que pisou o pé na Lua, né, nos anos 60, final dos anos 60, eu li um livro onde ele dando testemunho, dizendo que ele falando, entendeu? Eu olhei, quando eu saí da nave, pisei no solo lunar, olhando para o universo. Eu vi aquela bola azul solta no universo, inúmeras estrelas. No livro, ele diz o seguinte: agora eu creio que Deus existe.
Porque se não tiver um Criador, Não tem um jeito, Deus, pastor. um ser que criou essas coisas e que comanda, controla e que administra de forma, né, equilibrada isso aí, estamos fadados ao caos. Então, minha irmã, meu irmão, Deus existe, Ele é Senhor, Ele está no seu trono de glória, mas aqui está o seu Espírito Santo. Muito bem, vamos não continuar. tratar Deus com indiferença. Com né, indiferença. pastor? Eu sei que Deus existe, mas e daí? Mas você tem que tratar Deus como Deus. Como de fato Ele é, Com respeito. Senhor, Criador, soberano. Sila, Sabe vamos passar que- para o último item Isso, do graças- tópico 3, estamos que tem terminando como... aqui. O último item tem como assunto justiça e graça. Eu vou ler aqui e você faz comentário depois. Pois não. Se Jó não é capaz de lidar com o Behemoth, nem com o Leviatã, então, como nós já falamos, né? Como poderia Jó tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? E aí nós destacamos aí no slide, está em vermelho. Deus deseja mostrar a Jó o seu erro, ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Isso está em Jó, capítulo 6, verso 29 em diante. Então Jó, ele começou a questionar Deus. Nós já vimos isso em aulas passadas. Que Deus não estava sendo justo. Então Deus estava dizendo, rapaz, eu sou justo, eu sou perfeito, estou no controle, tudo está sob o meu comando. Voltemos para a lição. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu diretamente a entender nas suas argumentações? Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Então, o que Deus está falando? Se você não tem o mínimo de condição de, como o senhor disse mesmo, dominar criaturas, seres criados, como é que você quer me questionar? Como é que você quer colocar-me na parede? Cida, vamos parar um pouquinho aqui? É o que acontece hoje com a chamada teologia da prosperidade. Prosperidade aqui para nós, né, entre aspas. Porque o que eles ensinam? Ou a teologia positiva? Bota Deus na parede. Deus tem que te escutar. Deus tem que te ouvir. Deus faz o que eu quero. Ei, minha irmã, meu irmão, não é desse jeito não. O Deus da Bíblia, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele age no tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle, e pronto. Verdade. Apenas temos que nos submeter. É isso que Deus está falando para Jó. Ei, Jó, não é como você pensa, não é como você falou, não é como os teus amigos disseram. Jó, é do meu jeito, meu filho. Queira ou não, minha irmã, meu irmão, é do jeito de Deus. Dentro desse ponto, Silas, aliás, nós paramos aí no slide, né? Vamos continuar. Lá no finalzinho, está em azul, né? Está em azul, do item 2, né? Nós colocamos em azul. Isso, é o último. Não há nada que possa Justificar. o ser humano diante de quê? Diante de Deus. Senão o quê? A sua maravilhosa graça. Graça. Cida, faça sobre essa Pastor, é o seguinte, Jó deve ter ficado assim, espantado, mudo, né? E ao mesmo tempo maravilhado com essas revelações. Com certeza, né? ele foi impactado. Ele estava diante de um Deus criador, que tem o controle de tudo, inclusive da história humana, pastor. Sim. Pastor Exídio. Desde a criação. Então, como se justificar diante de um Deus desse? O homem por si só, pastor, por mais que suas obras sejam boas, sejam úteis, seja benéfica à humanidade, jamais essas obras serão aceitas por Deus como para justificar o homem. Sim. Mas eu sou bonzinho, eu faço bem. Mas isso por si só não justifica o homem, como o irmão falou logo atrás. Muito bem. Quem justifica é a graça de Deus, graça é o amor de de Deus para com o ser humano. Ele pode ser o homem mais benfeitor do ser humano. Pode ser um Jó na vida, né, pastor? Pode ser um Jó. Um Jó na vida, íntegro, reto, íntegro, também está Deus. Mas essas obras não o faz justificar diante de Deus. Silas. É sempre pela graça mesmo, pastor. Muito bem. Eu quero fazer uma breve colocação seguinte. Não há nada, viu mesmo, meus irmãos,
que possa acontecer no mundo ou na vida individual que esteja fora da soberania de Deus. Porém, observe, a soberania de Deus, ela leva em conta também a justiça, o amor e a misericórdia divina. Nós vimos que um dos erros dos 3 amigos, dos 4 amigos, inclusive Eliú, foi focar muito a soberania, foca muito o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e esqueceu o Deus Ra, que é o Senhor, o nosso pastor. Aí, dentro desse ponto, Silas, escute, minhas irmãs e meus irmãos, Deus usou o método, viu, Silas? Indutivo. Para conduzir a seu servo Jó a um conhecimento mais profundo. Perfeito. Fez-lhe perguntas acerca da natureza, a fim de que ele, ouvindo-as e maravilhando-se, viesse a pisar o terreno do espiritual. Em outras palavras, Deus fez Jó sair do racional, do lógico, fez Jó sair da sua caixa, do seu quadrado, para que levou-os a contemplar a imensidão da sua criação, para que Jó sentisse que Deus é Deus e ele mera criatura. Quero concluir dizendo esse ponto, o seguinte, escute, só se conhece a Deus naquilo que ele quis que o conhecêssemos. E para nós cristãos, aqui é importante, Deus tem se revelado, Silas. Então, minha irmã, meu irmão, você que está passando por luta, por dificuldade, diga, Deus, me revela, me mostra, manda um anjo, faz alguma coisa acontecer. Ei, pare com isso. Como assim, pastor? Observe. Para nós cristãos, a revelação de Deus, a revelação máxima de Deus, completou-se em Jesus Cristo. Observe que lá em Hebreus 1:1 diz, havendo Deus, antigamente falado, observe, muitas vezes, olha o detalhe, e de muitas como falou com Jó, através da natureza, através das aparições. E agora, como é que ele fala? Ele falou de muitas maneiras, muitas formas, aos pais pelos profetas, a nós, diz a Bíblia, falou-nos nesses últimos dias através de Jesus Cristo. Então, minha irmã, meu irmão, se você está na batalha, está na luta, está na guerra, está vivendo um verdadeiro caos, seja na área emocional, sentimental, familiar ou econômica, não é pedir que um anjo se revele para você. Você tem a palavra de Deus, você tem Jesus, vá a Jesus com o coração quebrantado e contrito, ele vai te dar graça para vencer a batalha. Silas, podemos concluir? Podemos concluir. Faça a síntese do tópico. Síntese do tópico. Diz o seguinte, a síntese aqui. O Bermonte e o Leviatã revelam um grande e poderoso Deus justo. Muito bem. Que assim se fala aqui. Muito Nós bem. já estamos indo para a conclusão, né? Você pode ler. Agora, por favor, lê a conclusão da lição. A conclusão diz o seguinte, nesse estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de forma maravilhosa. Isso. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu. É verdade. O encontro com ele. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. Isso. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente. Minha irmã, meu irmão, olha, está destacado em vermelho, observe. Lê mais uma vez, Silas, essa parte aí que você estava lendo. Está em vermelho. O Criador mostrou Jó que, Isso. apesar do seu grande silêncio, né, do seu grande silêncio, ele sempre esteve presente. Maravilha. Não, o Criador mostrou a Jó que, apesar do ele sempre esteve presente no controle de todas as coisas. Graças a Deus. Certo, pastor? E o que cabe, portanto, ao ser humano? Fazer o quê? Louvá-lo. Louvar. Refletir a grandeza de Deus. Eu né? quero fechar. Jó entendeu, né, pastor? Eu quero concluir a minha fala, né, fechando, dizendo o seguinte, queridas irmãs e queridos irmãos, estamos na penúltima lição do trimestre. Silas, até aqui foi só mensagens impactantes. Eu quero dizer o seguinte, escute, a restauração de Jó, Silas, começou
pelas perguntas que o Senhor lhe fez. E não pelas respostas que ele queria. Você entendeu, Silas? Até porque eu também não tinha o que responder muito também. Vou repetir rapidinho. Ó. Responder o quê? A restauração de Jó começou pelas perguntas que o Senhor lhe fez. E não pelos seus questionamentos. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Minha irmã, meu irmão, nem sempre teremos as nossas perguntas respondidas por Deus. É verdade. Okay? Nem sempre. Todavia, nosso Pai Celestial, através dos métodos que somente Ele possui, conduzir-nos a compreender as maravilhas da sua glória. Deus, portanto, por meio de seu Filho, Jesus, e no poder do Espírito Santo, atualmente, se revela ao homem e se mostra presente diante da angústia. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, você que está passando por luta, por batalha, receba essa palavra que está no Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus abençoe a todas e a todos. Silas, chegamos ao término, vamos para oração, aviso, e eu passo para você. Eu só queria fazer um restinho aqui, pastor. Na maioria das vezes, a iniciativa de se aproximar do homem, como eu já falei no início, é de Deus, né, pastor? É de Deus. O sempre homem foi Deus. Sabe que Deus existe, mas parece que há uma indiferença. Em Deus, então, sempre procura. A mais iniciativa sempre é de Deus. Aqui, Deus se perguntou a Jó, né, com sabedoria, né? Deus, de maneira maravilhosa, foi o encontro de Jó, né? Isso. Agora, foi o encontro de Jó respondendo com perguntas. Que Jó jamais poderia imaginar que seria esse Deus, né? Bem, quando você olha do Gênesis ao Apocalipse, quando você estuda a história das religiões, rapidinho, Ciro, em todas as religiões fora do cristianismo, nós vemos o ser humano se esforçando, se arrebentando todinho, subindo escada, descendo escada, se dilacerando para tentar encontrar Deus. Mas a verdadeira religião, a verdadeira proposta religiosa que está na Bíblia, através de Deus, sabe qual é? É Deus vindo ao encontro do homem arrebentado, estragado, esculhambado, tentando restaurá-lo de sua situação. Muito bem, Silas, sobre avisos, falas, oração, como é que faz? Olha, irmão, nós temos, no finalzinho, vamos orar ainda pelos aniversariantes, pelos enfermos. Vamos orar logo, né? Eu quero solicitar aqui, irmão, fazer oração pela irmã Gildete, irmão Dima, seu esposo, né? Eu falei inicialmente, pastor Gladier, então vamos orar pelos enfermos, os nossos aniversariantes, e para que Deus nos dê um bom domingo, continuação do bom domingo. Maravilha. E já tem mais, pastor, já conclamamos os irmãos a ver a lição de número 13. Isso. Quando Deus restaura Jó. E 13 é o número da sorte, né, irmão? É o número da sorte. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para nós não tem número de azar, não. Não tem número de azar, não, né? A gente não tem preconceito com o número, né, pastor? Nós não somos preconceituosos, graças a Deus. Com nada. Quando Deus restaura o justo. Maravilha. Restaura o justo. Vamos muito lá. bem. Ó, restaurar o justo, até parece mas o cara não já é justo? Vamos ver isso no próximo domingo. Mas tem crente que precisa ser restaurado, viu, irmão? Mas ele pensa assim, eu sou justo, não preciso de restauração. Mas aqui você vai ver. No próximo domingo, leia com curiosidade essa lição, esteja aqui no próximo domingo, se Deus quiser, para nós estudarmos essa maravilhosa Muito bem, lição. vamos orar agora para os irmãos que fizeram aniversário, que estão enfermos. Primeiro, para os que fizeram aniversário. Senhor, pedimos a tua bênção sobre os irmãos que nesta semana que se findou, colheram mais uma flor do jardim da existência. Dê a eles saúde física, emocional e espiritual. Guarda-os, livra-os de todo mal, em nome de Jesus. Também, ó Pai, queremos mencionar os irmãos que estão enfermos, doentes. Ó, seu irmão Gildete, seu esposo, Pai, que se acha cometido com esse vírus do Covid. Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor entra com providência, curando, restaurando a saúde física e também emocional e espiritual. Também oramos pelo Samuel, Pai, abençoa ricamente, que nesse último tratamento seja apenas para, Pai Santo, comprovar que já está tudo 100% para a tua glória. Pastor Sival, irmã Diana,
guarda, consola e conforta na vitória. Abençoe também aqueles que estão em seus lares enfermos, nos hospitais, enfim, Pai. Estenda suas mãos, salvadora, curadora e também, ó Pai, consoladora sobre todos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, Silas, estamos chegando ao término, porém agora, minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos assistir um pequeno vídeo, assim, uma vinhetazinha, que nos trará algumas informações importantes sobre as lições do próximo trimestre, não é? Em especial, as lições de adulto. Vamos lá? Vejamos então esse vídeo que vai nos trazer essas informações. Revistas de Escola Dominical da CPAD do primeiro trimestre de 2021. Lições bíblicas de adultos com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. Estudaremos pontos da doutrina pentecostal que nos identificam como um movimento poderoso do Espírito Santo. Prepare-se para uma imersão sobre a atualidade dos dons espirituais, comentada pelo pastor Ezequias Soares, autor de diversos livros, graduado em letras, mestre em ciência da religião, professor de hebraico, grego e apologia cristã. Entenda mais sobre a pessoa e atuação do Espírito Santo, o compromisso com a palavra de Deus, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons, os frutos do Espírito, o poder para curar e muito mais. O mover do Espírito gera uma marca profunda em cada um de nós. Esta é nossa identidade. Este é o legado dos céus para todo cristão. Sejamos revestidos deste santo poder para anunciar o reino de Deus. Ligue agora, 0800 021 7373. A ligação é gratuita. Ou acesse nossa loja virtual, cpad.com.br. A venda em todas as lojas da CPAD e na livraria mais próxima de você. CPAD, a editora da Escola Dominical. Não temas, é hora de virar a página. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, acabamos de assistir esse pequeno vídeo onde fala sobre a nossa CPAD e as lições. Adquira as lições, viu? Nós temos elas aqui na série. Também, minhas amadas e meus amados, eu sou o pastor e professor Isidro, pela misericórdia de Deus, estou diretor do IBADEB. O que é o IBADEB? É o Estudo Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. E o IBADEB hoje, pela misericórdia de Deus, é um núcleo reconhecido pelo MEC, em parceria com a FACETEM, para oferecer cursos na modalidade de graduação e licenciatura. Portanto, minha irmã, meu irmão, se você tem um filho, uma filha, um parente, queira fazer o curso de administração de empresa, pedagogia, quer fazer um curso de licenciatura em história, filosofia, eis aí a oportunidade. São cursos de duração de 3 anos e meio a 4 anos. Por exemplo, administração de empresa, 4 anos, valor R$ 160. Nós temos pedagogia, 4 anos, temos licenciatura em filosofia e história para capacitar, habilitar professores para o ensino médio, também 4 anos. Temos teologia, bacharelado, 3 anos e meio, tudo no valor de R$ 160 já com desconto. Além disso, minha irmã, meu irmão, se você ou alguém que você conhece já é graduado, já é um bacharelado em psicologia, biologia e quer trabalhar na área de educação infantil, nós temos a formação pedagógica para proporcionar às pessoas que têm graduação para trabalhar com a educação infantil. E também, se você já é formado a nível de bacharelado em filosofia, química, geografia, história, matemática, mas quer atuar com a educação infantil, nós temos a segunda licenciatura. Nos procure, acesse www.ibadeb.com.br, repetindo, www.ibadeb.com.br e nós teremos o prazer de lhe atendê-lo. Deus abençoe a todas e a todos. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, Silas, chegamos ao término. Só nos resta agora bênção apostólica e, obviamente, concluímos, né? E um bom domingo para E um bom domingo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o seu povo de sempre. Amém. A Deb? Há 60 anos conservando a chama pentecostal. E a vitória? É nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Amém.